Falar sobre Bettencourt Faria é uma tarefa muito difícil. Quando eu nasci, ele já tinha 3 anos, aproximadamente, e eu pude acompanhar durante alguns anos as suas atividades. E naturalmente, quando um assunto me começava a interessar, já ele estava a passar para outro, mais avançado. Bettencourt Faria, o irmão Carlos, não era uma pessoa muito simples de conviver. Nascido em fevereiro de 1924, teve uma vida apaixonante, uma luta incessante para penetrar em campos da ciência que não eram fáceis de penetrar. Lutou com grandes dificuldades financeiras e teve que pôr as mãos a muitos trabalhos que quase parece impossível ter sido possível ele realizá-los. Eu recordo-me que ele estava na escola, melhor dito, no liceu, quando se apaixonou pela química e pela física. Uma das coisas que mais o atraiu foi a microscopia, e logo aí viu a grande dificuldade que tinha em arranjar um microscópio. Ingressou posteriormente numa escola industrial e aí viu mais hipóteses de realizar esse seu sonho dourado, que era a construção de um microscópio. Percorreu casas e mais casas de fotografia e outros tipos à procura de objetivas, de oculares. Lia muito, procurava descobrir nos livros aquilo que ninguém lhe podia contar de outra forma, e realizou um microscópio tipo profissional desde o seu início, com base fundida, com cremalheiras, realmente uma obra digna de se ver. E foi com ela que ele penetrou de uma forma, assaz, muito interessante e profunda na análise microscópica. Isto quando eu já tinha os meus 16 anos aproximadamente. Mas Bettencourt Faria tem antecedentes também engraçados. Ele viveu e nasceu no continente português e, ainda miúdo, foi parar aos Açores, onde viviam os meus avós, e estivemos umas vezes lá, outras vezes cá. Em São Miguel, ele teve um período engraçado da juventude, com os seus 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, onde eu pude acompanhar na sua curiosidade científica, enfim, num meio rural, onde as dificuldades eram enormes. Felizmente, na casa de onde vivíamos, meu avô, que era médico, tinha uma paixão ilimitada por muitas outras coisas. No sótão da casa ele tinha uma enorme oficina, onde tanto depressa se podia ver um torno mecânico como forja, como uma bancada de carpintaria, com todas as suas ferramentas, artigos de caça, toda a maquinaria necessária para fazer a carga dos cartuchos. Tinha também muitos frascos, milhares de frascos, que eram aquelas amostras
que iam sendo guardadas e postas mais ou menos armazenadas, digamos. Gostava imenso da fotografia, tinha uma magnífica câmara fotográfica e dentro deste arsenal e diversidade de coisas da ciência até podíamos encontrar muito material dedicado ao fogo de artifício e muitas coisas que nós nunca chegámos a descobrir porque elas estavam encafuadas nos sítios mais recônditos do sótão, e o que nos levava a prospecções de lanterna elétrica para poder lá chegar àqueles cantos, muitos deles cheios de aranhas, o que era uma autêntica aventura. Vamos ver o meu irmão quando tinha aproximadamente talvez uns 8, 9 anos. Podemos vê-lo aqui. Estava eu aqui, a minha irmã mais nova, a minha irmã logo abaixo de mim e esta acima de mim. Ou seja, isto era uma escada, porque nós fazíamos diferença de idade praticamente um ano uns dos outros. E vamos poder ver esta sequência das idades noutra fotografia da época. Aqui estamos nós. E podemos verificar que a minha irmã mais nova era muito pequenina, daí nós estarmos, no meu caso, antes da idade pré-escolar. O meu irmão estava praticamente na idade escolar. O meu irmão foi o primeiro a crescer nos estudos e para nós constituía, na altura em que ele estava de férias, uma aliciante companhia, porque ele via filmes na capital, em Ponta Delgada, e quando vinha de férias, com a sua memória prodigiosa, porque a tinha, contava-nos vários filmes, e todos com uma vivacidade que nos levava a ficar extasiados e pegados à sua forma de dissertar, e naturalmente que todos nós mais jovens ficávamos cativados, hipnotizados e até admirados com aquela sua fabulosa memória e com a graça com que ele contava aqueles episódios todos dos filmes naquela altura. Um dos que me recordo que me fez muita impressão foi o Homem Invisível. Isto fez-me matutar imenso, e claro, eu era uma criança que estava na escola primária e todo aquele mundo do cinema para mim era desconhecido, dado que não existia na região onde eu estava, e para se ver algum filme tinha que se ir à cidade. E, naturalmente que não era fácil ir à cidade naquele tempo. Entretanto, meu pai, que era administrador de uma grande empresa, a Empresa Nacional de Máquinas em Lisboa, queria que o meu irmão se especializasse a fazer os desenhos para a propaganda de máquinas, dado que era muito difícil e muito caro fazer as fotografias naquela época. Com certeza que muitos se lembram de que as imagens das máquinas que havia nas revistas eram todas feitas com uma caneta, tinta da China, com milhares de linhas mais grossas, mais finas, mais aproximadas, mais afastadas, para fomentar os sombreados. E o meu pai tinha alguns livros com estes desenhos e queria que o meu irmão fizesse uma coisa exatamente como aquilo, ou até talvez melhor. Era uma pessoa muito exigente, o meu pai também era muito difícil,
O meu irmão viu-se impotente para conseguir fazer um trabalho de tanta perfeição e quando ele julgava que tinha feito já um trabalho engraçado e ia levá-lo a mostrar a meu pai, ficou decepcionadíssimo quando meu pai disse que aquilo estava uma borracheira que não servia para nada. Isso deu origem a uma grande incompatibilidade de génios. O meu irmão não estava predestinado para o desenho e para aquele trabalho meticuloso do desenhador, e aquele trabalho que era extremamente difícil, deu origem a que meu pai se afastasse um pouco do meu irmão e o meu irmão automaticamente também se afastasse dele. Isto fez muita confusão à família toda. Nós tínhamos muita pena do que estava a acontecer, mas o que é certo é que se tornou praticamente impossível a convivência do meu irmão junto do meu pai. Isto levou a que a minha mãe tratasse de fazer um pedido a pessoas de família que estavam na Ilha da Madeira para ficarem lá com o rapaz durante algum tempo, enfim, para ver como é que iam parar as modas nos Açores, dado que o meu pai nessa altura estava muito doente e inclusivamente o meu avô já tinha vaticinado um período de vida muito curto para ele. Pensaram todos que seria melhor, para não agravar o caso do meu pai e para não influenciar muito negativamente o meu irmão, que ele fosse transferido então para a Madeira, e assim foi, assim aconteceu. E aí vai ele dar umas bagagens para a Ilha da Madeira, onde encontrou um ambiente completamente diferente, podemos dizê-lo até reinadio. Gostava muito do ar, de nadar, de pescar, tinha já nessa época a mania da pesca submarina e tinha realmente muita habilidade e muito fogo. Ele não precisava de máscara, de oxigênio para fazer a pesca submarina. E nessa época realmente ele teve um clima muito favorável para continuar a sua prospecção científica, além do que teve uma outra particularidade. Um irmão do meu avô, que era cônego e vivia na Ilha da Madeira, já estava muito velhinho e era um apaixonado pelas ciências, pela astronomia, e tinha uma enorme biblioteca e inclusivamente muito óculos astronómicos, etc. E foi está-se aí a ver uma paixão enorme para o meu irmão descobrir este tio numa idade tão avançada, que inclusivamente também gostava das mesmas matérias, e então deu-lhe uma ajuda enorme a fazer o estudo daquelas matérias. Inclusivamente o meu irmão acabou por herdar, não sei qual, se foi muito, foi pouco, nunca cheguei a ver, mas soube que ele levou muito material deste meu tio quando ele morreu. A prospecção marítima na Ilha da Madeira proporcionou-lhe um entusiasmo pela biologia marítima, um entusiasmo tão grande que o levou mais tarde em Angola continuar com estes projetos, que foram levados a um ponto muito alto, a ponto de ele fazer um pequeno museu que ficou conhecido como uma obra-prima em toda a África e na realidade uma obra de bastante valor. Esta biologia marítima levou naturalmente muito tempo, muito trabalho, e ele teve que dividir o tempo dos ensaios eletrónicos com a astronomia, com a óptica, e enfim com um bocado de desporto na pesca e na biologia marítima. Vamos ver, por exemplo, o resultado de uma pescaria dessas feitas nos mares de Luanda. Aqui está ele, carregado com umas dezenas de quilos de peixe que ele só aproveitava em parte e oferecia
os produtos destas pescas a várias entidades de beneficência. Em Angola, naturalmente que houve outras possibilidades, a pesca era muito mais abundante e de muito maior envergadura. Naturalmente que no desporto em Caxias ele estava limitado a pequenos peixes dos que vagueiam pelo rio Tejo. Tinha-se entusiasmado imenso com a eletrónica e tinha-se feito radioamador, construindo toda a sua aparelhagem, dado que não havia hipótese nesta época de adquirir qualquer coisa feita, porque praticamente não existia, ou o que existia era só para entidades oficiais, coisas do preço extremamente elevado e que não estavam ao alcance de qualquer pessoa. Em 1963, o meu irmão estava em Luanda, estava a construir o Observatório da Molemba, que passou a ser uma empresa de prospecção científica, em especial dedicada à captação de imagens provenientes dos satélites que nessa época estavam a ser lançados, e isto fez com que ele tivesse um contacto muito apertado com as entidades da NASA, que ficaram inclusivamente surpreendidas quando souberam como é que ele estava a construir o equipamento que, mesmo para os Estados Unidos e para a própria NASA, era um material caríssimo, e como era possível que uma entidade particular fosse capaz de realizar essa aparelhagem e obter com ela as imagens que o meu irmão lhes ia enviando consecutivamente, captadas pelo seu equipamento de construção, quase todo ele construção manual e caseira. O equipamento do laboratório foi construído a pouco e pouco, com muita paciência, com muita persistência, e com os conhecimentos que obtinha hoje, ia realizando as coisas da manhã. Nesta aparelhagem, que está praticamente destinada à prospecção dos satélites, temos equipamento, naturalmente, já de muita categoria, muito deles oferecido pela própria NASA, e era interessante verificar que a própria NASA lhe mandava livros, todos os livros que ele pedia, e que lhe vinham facultar ensinamentos absolutamente reais e da presente data, que lhe fomentaram a construção destes equipamentos. Podemos vê-lo aqui junto a uma enorme antena helicoidal que estava a trabalhar na gama dos satélites, cerca dos 130 megaciclos. Quiçá a imagem mais espetacular do Observatório da Molemba deve ter sido a desta antena parabólica montada num sistema equatorial, em que parte foi executado com umas peças de uns guindastes que foram transportadas para o Observatório da Molemba. Esta enorme antena, com 12 metros de diâmetro, atingiu uma altura de um prédio de vários andares,
e pesava cerca de 20 toneladas. Toda construída tubo a tubo, todos soldados no observatório, e esta enorme cúpula, este prato, seria uma cúpula oposta ao contrário, foi içado e lá colocado por intermédio de uma ajuda militar que levou para a Molemba uma equipa de engenharia com helicóptero que foi capaz de levar até lá acima e colocar no assentamento esta grande obra de arte. A Molemba esteve sempre em constante evolução. Hoje uma parede, amanhã outra, as ideias iam surgindo. Lá ao fundo podemos ver a cúpula da secção astronómica, que tinha um enorme óculo totalmente de construção caseira. Era, na realidade, uma obra importante que foi admirada por muito boa gente. Nesta outra imagem está o meu irmão junto de uma grande máquina fotográfica, claro que é muito maior, mas esta câmara estava colocada em frente a um osciloscópio, e neste osciloscópio é que ele fazia a reprodução das imagens enviadas pelos satélites. Ele teve problemas enormes com o sincronismo destas imagens, e foi inclusivamente uma luta que ele teve durante toda a sua vida, a parte final em que realmente se dedicou aos satélites, o conseguir sincronizar a imagem que teimava em ficar horizontal, com um certo desvio horizontal. O óculo astronómico que falei há pouco, estava dentro daquela cúpula, é esta maravilha. Parece impossível que o indivíduo sem cursos superiores, sem apoio, só com habilidade manual, grande entusiasmo, possa levar a cabo a construção de um aparelho como este, e um aparelho que trabalhava muito bem, com imagens espetaculares, só possíveis com a aparelhagem de muitos milhares de contos. Muitas pessoas iam até o observatório para vê-lo trabalhar, assistir à prospecção dos satélites, pedir explicações, e ele estava sempre aberto a explicar a quem lá fosse o funcionamento do seu observatório. Talvez tenha sido o único português que teve a honra de ser convidado pela NASA para assistir ao lançamento da Apollo 13 e entrevistar os astronautas. Isto demonstra o quanto a NASA admirava o seu trabalho. Meu irmão teve muitas dificuldades, uma guerra pegada, com muitos departamentos, com muita gente, provavelmente porque havia uma inveja enorme à volta dele. Quem podia fazer, não fazia, mas não queria que ele fizesse.
talvez a prova mais importante que eu tenho registada com esta data de 1975, dirigida ao meu irmão, seja uma fotocópia desta carta em que a certa altura o articulista da NASA diz: o seu governo é muito feliz por ter alguém com tanta competência e dedicação a obter o desenvolvimento técnico e o sucesso. Os nossos parabéns. Gostaria agora de voltar uma série de anos para trás, à sua meninice. Ele tinha talvez 9, 10 anos, quando se lembrou de voar. Era uma coisa que o apaixonava. Logo de miúdo foi a aviação. E a grande dificuldade que nós tínhamos, basta ver a idade que ele tinha, era arranjar qualquer coisa que servisse de asas. Descobrimos umas chapas grandes, relativamente grandes, algumas empenadas, endireitamos o melhor que pudemos e com umas ripas seguramos essas asas. Ele amarrou-se a elas. Eu fiz o possível por fixar-lhe bem os pulsos e os braços a um lado e outro desta vara de madeira transversal. E a nossa casa tinha um pequeno morro ao lado que servia normalmente para a agricultura, mas que no dia dessa experiência estava livre. Tinha sido lavrado, estava livre. Fomos lá para cima e esperamos um bocadinho de vento a subir essa encosta, e quando ele viu que estava a fazer bastante força para segurar as asas, inclinou-as o suficiente para deixar de ter tanta resistência, correu e mal tinha dado uns 10 ou 15 passos, a asa teve área suficiente para a sustentação. Ele descolou, naturalmente sem qualquer comando, e os pés não tocaram mais no chão, e ele vem em voo rasante, tendo que aterrar de cara e de peito, porque as mãos estavam presas nas asas. Felizmente que o terreno tinha sido lavrado há pouco tempo, e ele, o mais que ficou foi bastante sujo de terra, porque a cara fez de trem de aterragem e o peito, e foi uma grande risota, um grande encanto, porque tinha tido a sensação do que era estar pendurado uns centímetros do chão, mas que naturalmente era uma sensação nítida de voar. De outra vez, nos Açores são utilizados uns pequenos armazéns exteriores para guardar o milho. O milho, depois de apanhado, é desfolhado em parte e depois é colocado em cima um do outro numas armações a que nos Açores chamam de granel. Estas armações são suficientemente altas, tomam a altura de
no primeiro andar, por consequência 7, 8 metros, e no dia em que o pessoal estava a tirar uma grande parte da folhagem das maçarocas, havia digamos, uma boa almofada no chão, e ele lembrou-se que seria a altura de experimentar um paraquedas. Fomos os dois a correr buscar um guarda-chuva muito grande que lá existia em casa. Ele subiu pela armação do granel, que ainda estava vazia, e por consequência fomentava um bom escadote, e toda aquela gente estupefacta, preocupada, mas ele não se deu por achado. Chegou lá acima, abriu o guarda-chuva, formou o salto e mandou-se cá para baixo. E não há dúvida, ele veio de paraquedas, ele era muito leve e o guarda-chuva era bastante forte, e ele veio cair de uma forma assaz violenta sobre a folhagem, e graças a Deus não lhe aconteceu nada. Naturalmente que muitas pessoas lhe poderiam perguntar, então, mas não havia ninguém que os impedisse de fazer esses trabalhos, essas graças? Na realidade, nós sabíamos que os nossos pais e avós não estavam muito pelos ajustes nestas experiências, e naturalmente que a juventude tem que furar para conseguir realizar os seus sonhos, embora muitas vezes sabendo que são disparates. Meu irmão e eu fazíamos o possível por que estivessem todos de fora ou suficientemente afastados para, num ápice, fazermos estes ensaios. Eu recordo-me que uma vez, mais ou menos por essa altura, ele devia ter os seus 9 anos, e numa das prospecções que tínhamos feito ao sótão, tínhamos descoberto uma caixa assim, um estojo muito bonito, e dissemos logo aquilo cá para fora. Abrimos a caixa e vimos um aparelhómetro muito estranho. Para mim não era nada, mas o meu irmão, como já nessa altura gostava muito de ler, eu ainda estava no início da instrução primária, nessa altura o meu irmão já tinha acesso a uma série de livros do meu avô, e já tinha visto que na parte elétrica, na secção ligada a eletricidades, havia umas bobinas chamadas Ruhmkorff, que geravam uma tensão muito elevada e inclusivamente muito perigosa. E tinha visto que os livros dedicados a essa matéria, a bobina Ruhmkorff era muito semelhante ao que estava dentro daqueles tojos. Cheio de medo, mas com uma curiosidade imensa, esperamos que o meu avô viesse, e fomos perguntar para que servia aquela máquina. O meu avô ficou logo um pouco confuso, um bocado surpreendido, porque quase que já não se lembrava, talvez, da máquina, porque estava guardada há muitos anos no sótão, e disse-lhe: olha, isto é uma máquina de eletrochoque. Então, mas para que é que isto serve? Perguntou o meu irmão, com os seus olhos azuis, com a sua curiosidade nítida, estampada naquela pequenina cabeça. O meu avô lá explicou que era para certas doenças, que fazia muito bem a aplicação dos choques. E ele, que estava mais interessado em saber como aquilo funcionava, quis saber como é que aquilo era aplicado. Então o meu avô, com toda a paciência, foi explicando: isto é assim, isto tem estes elétrodos que a pessoa pega na mão e na outra mão, e depois tem este regulador que se põe de início nesta posição, e depois da máquina estar a funcionar, vai-se avançando até a pessoa sentir o choque e, enfim, e poder fazer os tratamentos. Claro, esta parte já estava definida, o meu irmão já estava sapiente do que ia acontecer, mas precisava de saber a fonte de energia. Ora, nós não tínhamos corrente elétrica, e mesmo nessa época em que o meu avô experimentava essa máquina de eletrochoques, o que se utilizavam as pilhas de Laclanché, que também fomos descobrir no sótão, não sabíamos o que era aquilo, mas o meu avô lá explicou que aqueles vasos de vidro
com aqueles elétrodos lá dentro, fazia uma pilha de Leclanché, e quando eram colocadas em série umas com as outras, obtinha-se tensão suficiente para pôr as coisas a funcionar. O meu irmão achou aquilo muito interessante, mas, por outro lado, o meu avô não avançou mais sobre a construção das pilhas, nem na maneira de as pôr a funcionar, de maneira que o assunto ficou por ali arrumado, provavelmente para o meu avô, mas o meu irmão é que não se deu por achado. Nós sabíamos que o meu avô tinha uma lanterna elétrica que ele utilizava nas emergências e que nunca nos deixava mexer, porque estava sempre à espera que as pilhas estivessem em condições de poderem ser usadas. O que é certo é que ele saiu para ver os seus doentes e o meu irmão foi à lanterna, desatarrachou, tirou-lhe as pilhas, colocou-as todas em série e ligou 2 fios aos terminais da máquina de eletrochoque para ver se a coisa funcionava. E não há dúvida que, depois de uma série de malabarismos para fixar as pilhas, porque elas escorregavam, etc., lá se conseguiu arranjar uma maneira de as fixar e a máquina ficou a funcionar. Dizia o meu irmão: bem, isto está a zenir, é sinal que deve estar a funcionar, agora é preciso agarrar aqui nestes elétrodos para saber se isto dá o choque. Aí não achei graça nenhuma, porque ele estava a olhar para mim. Digo-lhe eu assim: então, pegas aí e eu ligo a pilha. Diz ele: não, pegas tu aí, que eu é que sei da máquina, que é para tal. Bem, nesta história, pegas tu, não pego eu. O que é certo é que ele tinha um pavor enorme dos choques. Ele era muito destemido noutras coisas, mas nos choques para ele era uma coisa que o incomodava enormemente. E ainda por cima, sabia que a bobina de home core funcionava muitos milhares de volts e estava com certo receio. De maneira que alguém que se aventurasse, menos ele. Bem, eu, como estava desejoso de saber o que aquilo era, e ele também, lá me aventurei a pegar naquilo, e disse logo: põe isso o mais devagarinho possível, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Ora, eu tinha 7 anos, talvez. Agarrei nos eletrodos, ele pôs aquilo no mínimo, e não há dúvida que ele disse: não estou ainda a sentir nada. Ele começou a avançar o potenciómetro devagarinho, aliás era um rióstato, até que eu começo a sentir a coisa a picar, e já estou a sentir. E ele olhar-me para a mão, para as mãos e para a cara e para o botão, para ver o que é que estava a acontecer, se podia avançar mais. E então começou a constatar que, quando ele começava a dar tensão, que as minhas mãos torciam. Ele aliviava a tensão e eu alargava. De maneira que depois começámos a fazer os testes e verificar que, mesmo que eu pusesse os elétrodos pousados na mão, assim que ele dava o choque, a mão fechava automaticamente, como se eu tivesse sido eu a puxar por ela. Bem, a brincadeira ficou por aí, de uma forma mais ou menos intempestiva, porque ele quis fazer um teste maior, que foi dar uma tensão muito rápida. Eu não estava à espera daquilo, nem ele me tinha avisado, e quando deu o choque mais forte, o que é certo é que eu senti estrelinhas nos olhos, fiquei todo encarquilhado, fiquei com a saliva esguichado pela boca. Ele cortou logo, mas o que é certo é que eu fiquei de tal maneira apavorado que acabei quase por perder os sentidos e fiquei sentado no chão, todo a tremer. Bem, tinha-se feito o ensaio, acabou por ali a brincaretice com a máquina dos choques, mas ele não experimentou, porque disse que tinha um pavor enorme. A vida com o meu irmão não era muito fácil. Ele era bastante mais robusto do que eu e muitas vezes utilizava a sua musculatura, a sua força física para me obrigar a fazer as coisas como ele queria, dado que ele não era uma pessoa para admitir opiniões contrárias, especialmente se não pedia essa opinião. Isso levou-lhe a certos amargos de boca durante a sua vida, mas eu posso recordar, por exemplo, aqui um facto que aconteceu na Ilha da Madeira, quando ele estava na escola industrial.
em que ele estava muito entusiasmado para construir um microscópio e precisava de muito material da oficina e muito tempo para se dedicar à construção de toda aquela mecânica necessária no microscópio. O mestre da oficina disse-lhe logo que ele não pensasse nisso, porque era preciso era o trabalho da escola, que não tinha nada a ver com as brincalhetices dele. O meu irmão ficou muito chocado com isso, porque via na escola a hipótese de realizar aquele seu sonho e até pensou, porque não, isto é um trabalho de tal forma científico que, se eu o executar como deve ser, julgo que serviria de material de apoio para a pontuação final do exame. O mestre que não esteve para isso, o meu irmão passou-lhe por cima e foi direto ao diretor da escola. O diretor da escola até achou bem que ele realizasse o microscópio, que não era nada do que estava previsto no curso, mas já que ele tinha tanto interesse naquilo e era um trabalho, ao fim e ao cabo, como outro qualquer, e que exigia bastante habilidade. O que é certo é que essa autorização foi muito mal aceita pelo mestre da escola, que, em discussão com o diretor, acabaram por chegar à conclusão de que ele poderia fazer o seu microscópio, mas tinha que fazer, como os outros alunos, aquela peça que era fundamental para o exame. Essa peça era muito aborrecida, muito difícil de fazer, extremamente difícil, porque era um bloco de ferro sextavado, uma pirâmide sextavada, que tinha que entrar em todas as posições numa chapa de aço com um furo sextavado. E só quem nunca fez um trabalho destes é que não sabe ou não faz a ideia da dificuldade que isso é, porque não é entrar só numa posição, mas em todas as posições do sextavado, ele caber perfeitamente certo, quase do tipo seringa, o que na mecânica é uma coisa absolutamente diabólica. O meu irmão, entretanto, estava muito mais preocupado com o seu microscópio do que ir fazer aquela peça e levou o ano todo a fazer o microscópio. Carretes, carretinhos, cremalheiras, peças fundidas e tal. E até quando chegou ao último mês, ele não teve outro remédio senão pôr aquilo de parte e ir agarrar à chapa de aço e ao bloco de aço que os outros colegas tinham levado o ano todo a fazer e que naturalmente não era num mês que ele ia poder fazer o trabalho com a mesma perfeição. Ele lá fez o melhor que pôde, mas com a pressa lógica que dedicou ao trabalho, a coisa não podia ter ficado tão perfeita como isso. E o que é certo é que quando ele, enfim, com uma certa alegria, foi mostrar ao mestre que tinha sido capaz de fazer o microscópio e o trabalho do ano, o mestre pegou na peça, olhou, meteu o prisma em vários lados e disse: isto está uma porcaria. E o meu irmão ficou, como podíamos pensar, absolutamente destroçado, mas como não podia usar a força física para resolver esse problema, pegou na peça, levou-a para cima de uma bigorna e com o malho maior que lá tinha, desfez a peça toda à pancada. E foi-se embora. Conclusão: chamado ao diretor, não havia nada a fazer. Ele tinha desobedecido, tinha destruído a coisa, etc., de maneira que teve que ser eliminado da escola. Fora estes repentes que servem simplesmente para dar uma ideia da força de vontade, da tenacidade com que ele se metia num determinado trabalho, doesse a quem doesse, não há dúvida que ele só tinha uma chance, era trabalhar sozinho. Ele teve essa chance mais tarde, quando foi para Angola.
Aí ele teve uma vida complexa, porque ele foi admitido nas Minas dos Diamantes, fizeram-lhe aqui em Portugal um exame muito apertado sobre as suas capacidades de trabalho, línguas estrangeiras que falava, ou entendia ou escrevia, e mandam-no para Minas dos Diamantes para um trabalho que ele não sabia, não fazia ideia do que seria, e que não há dúvida que para o estilo de vida que ele pretendia era o pior que podia ser. Pegaram nele e mandaram-lhe fazer uma série de reportagens de norte a sul de Angola, com 3 caminhões e alguns indígenas, para fazer a captação sonora do folclore de Angola. Um dos caminhões levava o gerador, outro levava a aparelhagem, e aparelhagem de registro, etc. E o outro era o quarto de cama. É claro que se todas as estradas fossem boas, ainda como o outro, ia andando, ia fazendo o que podia. Simplesmente ele tinha que entrar por caminhos que não eram caminhos, os caminhões atolavam-se, depois era um trabalho monstruoso para conseguir pôr a caravana em andamento. Ele era o responsável por todo esse trabalho, e ao fim e ao cabo o registro que ele ia fazer era de músicas que ele não gostava nada, porque a paixão dele toda estava para a música do piano, em especial, de forma que foi um trabalho extremamente agreste, e ele estava simplesmente à espera de haver uma oportunidade para largar aquilo e sair para outra situação qualquer, menos aquela. Isso ia acontecer com um amigo que lá estava, que era um médico, também pessoa muito mexida, muito remexida, que achou que realmente era uma perda de tempo estar a prejudicar um indivíduo com a capacidade que o meu irmão tinha, e então pensaram ambos largar a mina dos diamantes e ir para Luanda. Assim foi. Nesta turbulência toda ele foi parar teve que arranjar um emprego na Petrofina, e a pouco começou a ver que tinha a hipótese de começar finalmente o sonho de toda a sua vida, que era fazer um observatório com a maquinaria que pudesse ir obtendo e construindo, para ser ele dono dele mesmo, dono da sua vida. Isso levou-lhe 35 anos de Angola, aproximadamente, e teve alguns problemas muito aborrecidos, porque houve sempre aquela dificuldade das pessoas aceitarem o feitio dele, e conta-se até um episódio que mostra bem o feitio do meu irmão. Poderá haver quem esteja do contra, quem esteja a favor, mas era assim. Havia um problema na Petrofina, de umas válvulas, de uns sistemas de comando que eram difíceis de afinar ou difíceis de manter, e que eram de uma importância fundamental para o fabrico dos combustíveis. Esse problema vinha-se arrastando já há uns anos, e a mesma entregue à engenharia não tinha havido uma hipótese, uma solução suficientemente segura e estável com o tempo para aquela afinação. O meu irmão não estava bem entregue a esse departamento, mas foi ouvindo e estudando por fora o problema, que não lhe estava nas mãos diretamente, mas ele chegou a uma determinada altura que pensou que tinha a solução na mão, e que não era nenhuma daquelas que tinha sido utilizada até aí.
não me recordo bem a quem ele deu essa opinião de que resolveria aquele problema. O que é certo é que esta opinião dele chegou às mãos da administração, aos ouvidos da administração, que de imediato o chamou. E ele disse: sim senhor, realmente eu estou convencido que tenho a solução para esse problema. É claro que logo aí houve uma pega grande com a parte da engenharia que estava a comandar o sistema. Ninguém estava interessado em deixá-lo tentar uma coisa em que tinha havido fracasso dos outros, mas o administrador fez força suficiente para libertá-lo e deixá-lo realizar esse estudo por forma a tentar que esse problema deixasse de existir. O meu irmão resolveu o problema e, inclusivamente, como a Petrofina ficava muito próxima do observatório, deixou um sistema de iluminação em que ele podia controlar o funcionamento do aparelho mesmo do observatório. Bastava-lhe de vez em quando ir à janela e ver se aquela lâmpada estava acesa, noite e dia, que era indicação de que o tal sistema estava a funcionar. De forma que ele pôde manter o sistema sob vigilância e a coisa resultou tão bem que acabou por ser optada. A administração reuniu-se, estudou o caso e, logicamente, com uma opinião muito negativa da parte de toda a outra engenharia, que não aceitava, nem nunca aceitou os bons ofícios do meu irmão. O que é certo é que a administração quis lhe favorecer um prémio e num determinado dia chamaram-no. Ele não sabia para o que era. Quando chegou à entrada da sala estava o administrador com a parte respeitante à administração, e o administrador disse: olha, nós mandámos-lhe chamar para lhe dizer que o senhor fez um trabalho muito interessante, a administração está muito satisfeita com o seu trabalho e resolvemos dar-lhe um prémio, não me recordo de quanto financeiro. E ficaram à espera que o meu irmão se vergasse todo de agradecimentos ou coisa assim, como muita gente poderia fazer. Simplesmente o meu irmão ficou impávido e sereno, como se não tivesse ouvido a conversa. Diz o administrador: então o que a cor faria não está de acordo? Diz ele: estou de acordo, mas não tem que estar reconhecido. Quem tem que estar reconhecido são os senhores, porque tem um problema resolvido. Mais uma vez ele entrou em choque com as pessoas, mas não há dúvida que era o feitio dele. Não era muito fácil conviver com ele. Recordo-me de uma outra pessoa que estava numa empresa em Lisboa, em Angola, e que de vez em quando via por lá o meu irmão. Ele levava uma lista: olha, preciso disto, disto e disto e disto e disto, e por baixo era para o Observatório da Molemba. Os funcionários que estavam à venda daquele material ficavam um bocado surpreendidos. Qualquer pessoa chegava ali à procura de uma coisa para pagar, de maneira que ficavam muito surpreendidos quando ele fazia aquela requisição de material e depois ia para baixo, que era para o Observatório da Molemba. Mas quando era para pagar, quando eles iam passar a faturação para a Molemba, o meu irmão aparecia com o protesto de que o observatório era de interesse nacional e que tinha que haver ajuda e que não tinha hipótese de pagar aquilo porque era necessário, era a colaboração de todos. O que é certo é que conseguia, segundo a opinião de várias pessoas que viveram com ele nessa época, que essas contas passavam sempre ao esquecimento, eram pagas no saco azul, e ele assim foi conseguindo, a pouco e pouco, fazer o seu maravilhoso Observatório da Molemba. O dia 9 de julho de 1976, dia em que foi descoberto o seu corpo ensanguentado, violentamente assassinado,
já lá vai, estamos em 1989, neste momento, e ainda hoje nos faz muita confusão porque teriam assassinado o meu irmão. Ninguém ganhou com isso. Foi uma época muito turbulenta. O governo de Angola dessa época pretendia utilizar o observatório totalmente para o Estado, mas com o diretor militar. O meu irmão passaria a ser um simples empregado. Poderia viver ou não no observatório, tanto lhes fazia. E, por consequência, todo o trabalho daqueles 30 e tal anos de Angola iria acabar de uma forma violenta. Ficou tudo violento, ao fim e ao cabo. Mas, provavelmente, não será fácil nos próximos anos encontrar um indivíduo que tivesse tido tanto estofo, tanta coragem, tantos conhecimentos e tanto valor para o próprio país como teve naquela altura.